Quem foi que disse que eu tinha parado, que eu tinha acabado, que eu tinha emagrecer? Quem foi que disse que eu tava derrotado, que eu tinha terminado e que não iam me ver? Mas Deus tem um Deus como guia, a minha alegria que me faz vencedor. E o povo nunca me deixou só, ainda feito menino, deixa eu cantar meu forró. O povo nunca me deixou só. Eu vim aqui porque ontem à noite o meu nome foi frisado lá na Câmara através do vereador George e do blog de Tiago Silva. Então eu vim prestar aquele esclarecimento e dizer a verdade. Eu queria começar aqui, desde que tive o convite de Jodoval, há vários meses atrás. Ele veio à minha residência, juntamente com o Toninho de Nilton, me pedir para ser o vice dele. Que tinha ido lá em Gentil e tinha sido humilhado. Foi convidar Gentil para ser o vice dele e tinha sido humilhado. E naquele momento eu respondi a Jodoval que ainda era muito cedo, mas não descartava a possibilidade de ser o seu vice. Se ele encontrasse um melhor, eu concordaria e permaneceria no grupo. Mas depois houve a convenção de Ivanilson, no qual fui convidado, mas não fui, permaneci na minha casa e recebi um telefonema de Jodoval, que está lá no restaurante La Botiquita, e me pediu para ir até lá. E eu fui. Lá chegando, tinha um grupo de regional dele, todo mundo lá bebendo e conversando. E eu me sentei numa mesa juntamente com o vereador George e ficamos lá participando das conversas. Em determinado momento, Jodoval levantou-se e fez um pronunciamento, dizendo ele que a partir daquele momento ele queria que eu fosse o vice dele, porque ele me devia favores de 92, nas horas mais difíceis que ele estava, e eu socorri ele. E a partir daquele momento eu aceitei ser o vice dele. Inclusive o vereador George estava em minha mesa e depois se pronunciou e disse: Jodoval, eu não quero ficar só como vereador. Você acabou de dizer que quando terminasse o seu mandato, Zé Daci seria seu sucessor. E eu queria ser o vice de Zé Daci. E Jodoval concordou. A partir daí, eu assumi o cargo de assumir o que ele me propôs, ser o vice dele. Dia de ano, houve uma festinha aqui, eu convidei ele, tinha vários amigos, e ele se pronunciou e continuou dizendo que eu era o seu vice. No dia 2, na Barra, fui convidado pelo Patrício, fomos até a residência Patrício, tinha uma festividade lá, e tiramos foto e Jodoval reafirmou que eu era o vice dele. Então ficou tudo combinado. Naquela época, Ivanilson era candidato, Jodoval candidato e a esposa de Tarcísio. Eram 3 candidatos. Então, até aquele instante, não estava existindo nenhuma divergência em termos de vice. Quando Ivanilson desistiu da sua candidatura e veio dar apoio a Jodoval, aí começou aquelas reuniões
A primeira reunião foi em Santa Cruz, lá no Boi Gordo. O Jodoval esteve aqui, mas o vereador George não me convidaram. Disse que ia para esta reunião, mas a questão de vice estava definido. Eu era o vice de Jodoval. Fiquei aguardando a resposta. Ele veio aqui e me disse que houve a conversa com Tomba e que Ivanilson ficou de dar uma resposta, mas que Ivanilson vinha para apoiar. Depois fizeram outra reunião em Natal. O Tomba, Jodoval e outros lideranças que acompanharam a Jodoval. Quando terminou a reunião, Jodoval ligou para mim, dizendo que Ivanilson tinha concordado em vir apoiar. Mas ele estava deslocando de Natal para cá e vim aqui até a minha residência na George. Por volta de 7 horas chegaram aqui e Jodoval me disse que lá a conversa foi só de apoio. Na saída foi que Zé Valério, Chico de Antônio Feli, falaram em vice, mas que Jodoval disse para mim que isso daí ia ficar a cargo de eu e Ivanilson. A partir daí eu disse para Jodoval: Jodoval, eu não tenho nenhuma conversa para conversar com Ivanilson, porque você já me fez o convite e eu aceitei. E Ivanilson me convidou, na época que era candidato, convidou para mim apoiar o grupo dele. Fui 2 vezes na casa dele, que era a chamado dele, e ele disse a ele que não poderia ir ficar ao lado dele, porque já tinha um compromisso de vice com você. Então, fiquei aguardando. Houve outra reunião, desta vez na Câmara, sem eu participar de nenhuma reunião. Então, houve essa reunião. Todas essa reunião não era apoio, era para discutir o vice. Então, essa reunião da Câmara, o vereador João se pronunciou. Jorge me disse que não era de acordo a minha candidatura a vice, que ele tinha sido o vereador mais votado, era presidente da Câmara. Então, tudo bem, eu fiquei calado. Fiquei um pouco assim, chateado, e conversei até no grupo de Robin que ia ter uma conversa séria com o Jodoval, porque daquela maneira não dava para mim trabalhar. Porque chegava, as pessoas me perguntavam: Zé Daci, e afinal, quem é o vice? É você e Ivanilson? O Jodoval dizia para mim que era eu, e eu sempre estava mandando as pessoas perguntar a ele. Então, quando foi na segunda-feira, Jodoval mandou me chamar lá em Zefinha, a mãe de André, no Rela, e conversei com ele. E ficou acertado para, no sábado, nós ter uma reunião entre eu, Ivanilson e ele. Só nós 3. Quando foi na quarta-feira, e ele me disse o seguinte, que não ia ter mais reunião. Até comissão estavam querendo criar. Ele disse: não, Daci, não vai haver mais reunião. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu estive com o Jodoval lá em Eros, na calçada dele, por volta das 18h30. Conversamos lá. E, para minha surpresa, quando foi 9 horas da noite, eu já estava deitado. Uma pessoa ligou dizendo que estava havendo uma reunião lá na residência de Ivanilson para decidir quem era o vice.
Então, a partir daí, eu fiquei aguardando. No outro dia, eu só vi as conversas aí e tal, mas eu fiquei esperando a resposta de Jodoval. Jodoval me ligou na sexta-feira, dizendo que tinha essa reunião com o Ivanilson. Logo na sexta-feira à tarde, então, fiquei aguardando a ligação de Jodoval para a reunião entre eu, Ivanilson e ele, que até eu propus que fosse aqui em casa, ou então na casa de Ivanilson. Mas ele disse o seguinte, que seria bom em Santa Cruz. Eu digo, tudo bem, pensando eu que ia ser só nós. Mas na sexta-feira mesmo, à tarde, já estava no brode que a reunião ia ser em Santa Cruz e tal. E que Ivanilson ia dar a resposta, se ia ser vice ou não. Então, eu liguei para Ivanilson à noite, Ivanilson estava em Natal, e eu disse, Ivanilson, antes dessa reunião, eu quero conversar com você. E fui, ele disse, amanhã, quando for 8 horas, 8h30, eu estou em Santa Cruz. E fui para Santa Cruz e lá me encontrei com ele. Porque até essa data Ivanilson não estava querendo ser o vice. Porque dependia da mãe dele, da irmã. Então eu cheguei, conversei com ele, perguntei a ele como era que ia ficar a situação. E ele me disse o seguinte, bom Zé Daci, eu tive com mamãe e Sanzinha, ela me deram carta branca. Eu digo, bom Ivanilson, quer dizer que você é o candidato a vice. Ele disse, eu vou responder a ele que sim, é o que eles estão querendo, que há vários dias, Jodoval e o grupo dele estão me pedindo para ser o vice. E até eu disse para Jodoval, e você não já chamou o Zé Daci para ser o vice? Não, mas é o grupo que está querendo. Então eu disse, a partir daí, eu disse, Ivanilson, então, se você é o candidato a vice, eu não tenho mais o que ir para a reunião. Porque nessa reunião está só o grupo que está me derrubando todo o tempo, querendo que você seja o vice. Então eu vou ver o que nessa reunião? Vai Jodoval, nós vamos entrar lá para um reservado, vai ficar eu, você e Jodoval. Então o que é que Jodoval vai dizer? Vamos é o seguinte, Zé Daci quer ser vice, você quer também, vamos levar para o grupo. Se o grupo era o grupo de Ivanilson, eu ia sair com cara de quê? Então, eu não fui à reunião, mas em nenhum momento, eu cedi a minha candidatura para Ivanilson. Eu não fui à reunião porque eu estava sendo atropelado. O grupo estava me jogando fora do grupo. E eu não ia fazer papel de besta. Em nenhum momento eu cedi minha candidatura para Ivanilson. Então, eu quero deixar bem claro aqui que houve traição, houve. Agora, se Jodoval e outros aí querem tirar o braço da seringa para dizer que não houve traição, houve sim. Porque se não houve traição, eu estava do lado deles. E eu não estou. Eu estou neutro. Vou trabalhar pela minha esposa. Porque Jodoval não soube ser um líder. Não soube comandar o grupo. Uma minoria de grupo. Uma meia dúzia de um grupo que foi para lá e começou a tumultuar. Então, eu digo, houve traição sim. Se Jodoval fosse outro, ele tinha dito, meu vice é fulano, e acabou. Para fazer como Tarcísio fez em 2008, porque tinha um grupo que não queria que Zé Liu fosse o vice de Robinho. E Tarcísio disse o quê? Meu vice é ele, quem quiser seguir, siga para onde quiser. Então, faltou de Jodoval a liderança para ele comandar. Então, eu fui escanteado. E digo,
vou permanecer neutro até a ver se houver alguma conversação que me interesse, eu participarei. Se não, eu vou trabalhar para eleger a Adriana, que é candidata a vereadora. Digo mais uma vez, eu acho que George agiu mal em ir com o plenário e dizer que realmente não houve traição. Houve sim, porque nenhuma vez eu disse a ele que eu cederia minha vaga para Ivanilson. Quando eles vieram da reunião de Natal com Tomba, eu disse a Jodoval e disse a George, se o vice não for eu estou fora. Então, ele já sabia. Se eles querem tirar o braço da seringa para não levar o nome de covarde, eles estão errados. Eles realmente me traíram. Porque eles sabem muito bem o que fizeram e o que fazia na reunião. Por que não me levava? Apoio não era. Jodoval dizia, botava apoio. Mas que tanto apoio? Que tanto apoio que eu não poderia saber? Então é isso aí. Eu quero deixar bem claro para o público e vou, daqui a poucos dias, eu vou à Rádio Serrana. Eu tive um convite do prefeito Robinho, vou à Serrana, para que o pessoal, aqueles que não têm acesso à internet, não têm computador, saber da realidade. Porque aonde eu andar, eu vou dizer sim. Porque foi o grupo, aquele grupo que foi ali, era um grupo que queria me derrubar. Se eu quisesse fazer um grupo aqui e ter levado para Santa Cruz, se fosse por aplauso, eu tinha feito. Eu tinha levado, tinha enchido o ônibus aqui, o pessoal de Jodoval, a maioria era ao meu favor. O grupo ali que a gente sabe quem é. Quem ficou com o Ivanilson, quem foi para lá tumultuar. Então, esse daqui eu quero deixar bem claro. Que realmente o vereador Jorge Justino faltou com a verdade em plenário. Porque eu nunca disse isso a ele e nunca fiz acordo com o Ivanilson. Isso daqui são minhas palavras. Eu agradeço a todos e até a próxima oportunidade. Se surgir mais conversa, eu estou aqui pronto para admitir. A minha conversa é essa. Sou um político de linha. Não tenho demagogia, não tenho covardia, certo? Porque todo político que não tem linha, o final dele é cair. E quem sobe derrubando e com covardia, desce sem querer descer. Vamos ver lá no dia 2 de outubro o que vai acontecer. Muito obrigado a todos.